Irmãos, acabamos de escutar a palavra do Senhor e esta passagem do Evangelho segundo São João fala-nos de um grão de trigo. Um grão de trigo que para dar vida morreu, caiu à terra, mas germinou numa nova espiga, numa nova condição, numa nova qualidade. Estamos hoje aqui, mais um ano, para fazer memória destes que, caindo à terra pelo martírio, nos deram a possibilidade de fulgurarmos a nossa fé, nos deram a possibilidade de nos confrontarmos com o Cristo, aquele por quem eles deram a vida, e nos dão ainda hoje a possibilidade de vivermos neste mundo testemunhando a ressurreição do Senhor. São eles os mártires de Marrocos. A aventura franciscana terá tido início por volta do ano de 1209. Aí se juntaram a Francisco para viver o Evangelho vários jovens, vários homens e também Clara. Os anos foram sucedendo e 10 anos depois Francisco envia os seus frades em missão, como Cristo outrora tinha enviado os apóstolos. E esta missão vai levar às 4 partidas do mundo a pregação do Evangelho ao jeito de Francisco, segundo o amor que ele tinha a Cristo pobre e crucificado. O próprio Francisco partiu para o Médio Oriente e foi em São João d'Acre que teve conhecimento que aqueles irmãos que tinham partido para Marrocos enfrentaram o martírio. Estando Francisco na terra de Jesus, disseram-lhe: olha, os teus irmãos, Otão, Adjunto e os outros companheiros que seguiram com Berardo foram mortos e estão a dar testemunho de Cristo crucificado. E ele, ao saber isto, diz a tradição que terá dito: agora sim, tenho 5 verdadeiros frades menores. Tenho 5 verdadeiros franciscanos, aqueles que deram a vida derramando o sangue do Senhor. Estas legendas podem não ser cientificamente comprovadas, mas são repetidamente citadas pelos biógrafos, cronistas e outros que nos dão conta deste acontecimento. E estes 5 verdadeiros frades menores, quem eram, caríssimos irmãos? Eram seguidores de Cristo, eram pobres ao jeito de Francisco, eram Otão, Berardo, Pedro, Acúrcio e Adjuto, eram 5. Vital tinha ficado pelo caminho no reino de Aragão e oferecia a sua doença, que é outra forma de martírio, o martírio do dia-a-dia, o martírio do mal físico, psíquico ou moral, também pode elevar muitos de nós para o Senhor. Saibamos ser fiéis ao martírio do dia-a-dia, à perseverança na oração, aceitando a cruz do Senhor, como ele diz no Evangelho, e levando-a todos os dias. Por isso, Frei Vital não os acompanhou, mas não se separou deles. Acompanhou-os na oração, acompanhou-os pelo sacrifício. E chegados estes 5 ao destino, logo se puseram a pregar em praça pública. Hoje, também eu, e antes de mim tantos outros, pregaram em praça pública e aqui na vossa terra. Mas vós sois filhos de Deus, sois cristãos eleitos, escolhidos, preparados pela catequese dos vossos pastores, aqueles a quem se dirigiram os mártires
nunca tinham ouvido falar em Cristo. Para mim hoje é muito fácil pregar aqui na praça pública. Para eles foi a causa do martírio. Provocaram ódios, provocaram invejas, incompreensões, até ao martírio que sofreram. E dizem os cronistas que estes santos mártires foram presentes ao Mirabolim, de mãos atadas e pés descalços. Irmãos, como estão as nossas mãos? Onde sujamos as nossas mãos? Onde lavamos as nossas mãos? A quem dedicamos as nossas mãos? As mãos são expressões do afeto que vem do coração, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, daqueles que se amam entre si. As mãos dos mártires estavam atadas, as nossas devem estar soltas, as nossas devem agir em liberdade, as nossas devem agir em fraternidade, em busca do irmão do qual somos guardiães. As nossas mãos não devem estar atadas, não devem estar egoístamente fechadas, devem estar soltas para o próximo, para o bem de Deus, para a salvação das almas. Continua o cronista, estavam de pés descalços. Bem, pode ser normal. Os franciscanos, muitos de nós, calçamos sandálias e usamos os pés descalços. O caminho é difícil. As pedras colam-se aos pés, mas é preciso andar em frente. Mesmo de pés descalços, mesmo com uma vida incerta, mesmo com uma vida de peregrinos, não fiquemos no mesmo sítio. Avancemos, irmãos, avancemos em busca da vontade do Senhor. Saibamos quais os caminhos que devemos percorrer, possivelmente imitando o caminho dos mártires de Marrocos. Hoje, o nosso caminho há de ser um caminho de solidariedade. Os nossos pés descalços devem nos fazer construir uma sociedade fraterna, de alguém que se ajuda e interajuda como irmãos. Os pés descalços dos mártires são para nós um desafio, a sabermos andar nos caminhos da vida com dignidade, segundo filhos de Deus. Aos convites insistentes do Mirabolim, sempre os mártires de Marrocos repudiaram os desafios desonestos que ele lhes fazia. Tinham a certeza de que por amor a Cristo tudo abandonaram e repetiam sistematicamente às ofertas, às benesses do Mirabolim para que eles negassem a fé. Por amor a Cristo, tudo abandonamos. E como o grão de trigo, eles estavam dispostos a cair na terra. Os santos mártires que hoje celebramos são para nós um desafio à perseverança na fé. Ainda há pouco terminámos o ano jubilar da fé. Vamos progredir na fé, porque é a fé que nos conduz ao Senhor, que nos faz viver na Igreja como filhos de Deus e na sociedade como homens e mulheres íntegros em quem se pode confiar. A procissão dos nus que ontem realizamos com tanta dignidade remonta a uma tradição antiga das populações conibricenses já do século XV. Segundo alguns entendidos, o Fausto da vida do mosteiro de Santa Cruz e o incremento do culto à Rainha Santa fez com que a procissão dos nus e na cidade de Coimbra o culto aos santos mártires desse lugar a outra realidade. Sob o povo de Travassou, desta terra eleita e escolhida por Deus, perpetuar
esta grande celebração. Perpetuar o amor aos mártires, perpetuar a dignidade daqueles que seguem a Cristo com os olhos da fé. O martírio destes 5 filhos de São Francisco é ainda hoje tema, não só da pregação, mas de muita investigação, até de estudos académicos. Tive a oportunidade de ler uma tese de uma professora, doutora Maria Alice Dias, defendida ainda agora em 2009, que exalta a vossa terra, que exalta Travassou e as regiões do Voga como os guardiães daqueles que sabem defender esta tão nobre tradição. E se quiserdes consultar, em muitos sítios podeis ver que também o esforço dos mártires e a fé do povo de Travassou e dos cristãos da região do Voga constam para a posteridade em muitos documentos e em muitos estudos. Estes mártires, de mãos atadas e pés descalços, não nos prometem outra coisa senão o caminho de Cristo Salvador, senão o caminho do Senhor que nos liberta. Nós não podemos, pois, esquecer o exemplo dos mártires de Marrocos. E vós, irmãos de Travassou, e vós outros peregrinos e romeiros desta festa, que tão certamente a ireis festejar com mais ânimo, com mais fé e com mais amor, sois aqueles a quem agora cabe a missão de perpetuar esta realidade que a todos nos diz respeito. Dar a vida pelo Senhor, dar a vida pela Igreja, dar a vida pela verdade. Vós já conheceis bem os mártires, vós já os amais muito. Agora, irmãos, imitai-os na vossa vida diária, imitai-os na dignidade das convicções alicerçadas na fé, imitai-os na coerência da vida cristã, imitai-os na coerência da verdade, vivida na família, vivida no mundo laboral, vivida no mundo afetivo, onde as pessoas devem ser amadas porque são a imagem do Criador. Reverendo Padre Júlio Grancheia, já se avizinha o ano de 2020. Esta comunidade que o Senhor serve como zeloso pastor terá a oportunidade em 2020 de celebrar dignamente o 9º centenário do martírio destes 5 homens. Queira a comunidade que o Senhor serve e o zelo apostólico que o norteia fazer deste próximo centenário um grande acontecimento. E todos nós, caríssimos irmãos, havemos de seguir os mártires para seguir a Cristo na glória de Deus.